Oi, turma, bom dia, tudo bem? Como a gente combinou, eu vou fazer esse vídeo aqui para reforçar o conteúdo de Linkage. Antes da gente entender o que é Linkage, falar das características, é muito importante vocês terem em mente o processo de formação de gametas. Primeiro, o que é gameta? Células reprodutoras. Homens têm como gameta o espermatozoide e as mulheres têm como gameta óvulos. Essas células reprodutoras, elas são formadas por uma divisão celular chamada meiose, que tem como objetivo reduzir pela metade o material genético. Então, aqui eu tenho um esquema para vocês mostrando que eu tenho uma célula inicial com 4 cromossomos. Isso é uma representação, porque seria antididático a gente colocar aqui uma célula com 46 cromossomos, que é o que corresponde ao genoma humano. Então, a gente representa com 4 para facilitar e entender como que é a logística do processo. Reparem que nesse segundo momento, o material genético foi duplicado. Os cromossomos estão em formato de X. Esse formato em X quer dizer cromossomos duplicados. Por que eles têm que duplicar a perninha, professora? Porque essas perninhas vão se separar. Essas perninhas são chamadas de cromátides irmãs, né? Elas são idênticas. Pode ver que o cromossomo rosa duplicou, vermelho, azul claro e azul escuro. Bom, a gente tem aqui as possíveis combinações, os possíveis gametas a se formarem a partir dessa célula aqui que está duplicada, com o material genético duplicado. Veja, aqui à esquerda eu tenho a formação de duas células com metade do material genético. Vocês estão vendo que aqui tem nesse processo 1, né? Eu tenho uma célula com 4 cromossomos. Um vermelho, um rosa, azul claro e azul escuro. Aqui, ó, nessa linha 2, né? Nessa horizontal, eu tenho duas células com metade do material genético, né? Essa aqui, ó, eu tenho um cromossomo rosa e um azul escuro. Nessa aqui, eu tenho um vermelho e um azul claro. Aqui eu tenho um rosa e um azul claro e aqui um vermelho e um azul escuro. Então, veja aqui. Essa é a meiose. Divisão celular, né? A partir de uma célula a gente consegue fazer uma divisão, essa célula se divide com metade do material genético. A primeira etapa lá da meiose 1 é reducional. E na meiose 2, professora, que é por fim, a meiose 2 a gente tem a separação das perninhas de forma independente. Então vamos ver aqui à esquerda, ó, só para a gente relembrar e ficar muito claro que gameta é uma célula que carrega o material genético, certo? Eu tenho essa célula aqui, que foi uma possibilidade, né? Um rosa com azul escuro. E eu tenho essa outra célula aqui, que é de outra possibilidade, que foi segregado, separado, né? Os cromossomos estão se separando, veja. Nesse outro cenário aqui, eu tenho um vermelho com azul claro. Aí, o que vai acontecer? Essas 4 células aqui embaixo são os gametas. Eles recebem as perninhas dos cromossomos. Essas perninhas se separam de forma independente. Veja que o cromossomo rosa se separou, veio um para cá e outro para lá. O cromossomo azul, desculpa, também se separou, veio um para cá, um para cá. Então, quais são as possibilidades de gameta? Eu posso formar um gameta, né, que eu tenho 2 gametas, com o genótipo azão-bezão, tá? E aqui, qual os outros gametas que eu consigo produzir? Veja que o cromossomo vermelho também se separou, veio uma perninha para cá, outra para cá, e o cromossomo azul claro, desculpa, também teve a sua segregação. E aqui na direita, professora, aqui são as outras possíveis combinações, né? Eu posso também formar gametas azão bezinho e gametas azinho bezinho. O cromossomo vermelho se separou, azul escuro se separou, o rosa se separou e o azul claro também se separou. Então, se vocês olharem aqui, quais são os possíveis gametas a se formar, né? Gameta azão bezão, azinho bezinho, azão bezinho e azinho bezão, tá? Isso aqui é meiose, a gente entender os possíveis gametas. Professor, então é 8 gametas? Gente, aqui é ou, né? Pode ser assim, pode ser assim. Depende aqui da segregação dos cromossomos. Bom, vamos entender agora o que é linkage, tá? Linkage também é chamado de ligação gênica. Por que ligação gênica? Quando a gente tiver um cromossomo com 2 genes diferentes. Então, reparem que eu tenho aqui à esquerda
um cromossomo com 2 genes, Azão e Bzão. À direita eu tenho outro cromossomo com o gene Azinho, Bzinho. Então, toda vez que vocês verem um cromossomo com 2 genes diferentes, suspeitem em ser linkage, é uma ligação gênica. Quem descobriu isso aqui foi Morgan, tá? Vou falar um pouquinho mais pra frente aí sobre o experimento dele para ficar claro. O que a gente estava acostumado era, aqui eu tenho uma célula, né? E eu tenho 4 cromossomos, 2 vermelhos e 2 azuis. E cada cromossomo tem um gene só. Reparem que, vamos supor que aqui eu vou formar um gameta, né? Eu posso formar um gameta azão, né? Vai ter uma segregação aqui, uma separação dos cromossomos. Posso mandar um vermelho e um azul. Então, o gameta que eu posso fazer, é azão, Bzão. Certo? Conforme esses cromossomos eles vão se segregando, se separando, vocês conseguem perceber a formação de 4 tipos de gameta. Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho, tá? Separem os cromossomos, pega o vermelho e separa ele, manda o azão, pega o azul e separa ele, manda o Bzão. Depois eu posso mandar o azão e o Bzão. Ou pode mandar o azinho com Bzão ou o azinho com Bzinho. São os 4 possíveis gametas a se formar. Imagine só que isso aqui é um espermatozoide. E ele vai lá fecundar um óvulo que tem também azão, Bzão. Qual é o genótipo do filho? O genótipo do filho vai ser azão, azão, Bzão, Bzão. Lembrando lá da segunda lei de Mendel, vocês devem puxar na memória o experimento das ervilhas, que a gente considerou cada gene, né, uma característica. Então, aqui no caso, o azão poderia ser cor da ervilha e o Bzão a textura. Azão é cor amarela e Bzão é lisa. A mesma coisa aqui embaixo, né? Se eu mando um gameta Azinho, Bzinho, pensa que isso aqui é um espermatozoide, tá? Azinho, Bzinho. E o óvulo também é Azinho, Bzinho. Na hora que esses 2 gametas se juntam, qual é o genótipo do filhote? Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Quer dizer que, pensando lá no experimento da segunda lei de Mendel, tá? Eu vou ter uma ervilha verde, porque Azinho, Azinho é recessivo, da cor verde, e o Bzinho, Bzinho é uma textura recessiva, que é uma textura rugosa. Então, o que eu tô mostrando para vocês é que em uma célula, quando a gente pensa nos possíveis gametas, o que são gametas? Células reprodutoras, os cromossomos da célula inicial, eles se segregam, eles se separam. Então, o cromossomo vermelho se separou e o cromossomo azul também se separou para a gente formar esses 4 possíveis gametas, tá? No linkage, professora, como são os gametas formados? Olha só, porque agora aqui eu tenho 2 genes no mesmo cromossomo. Reparem que à esquerda eu tenho 2 genes no mesmo cromossomo e à direita também. Olha só, eu pego esse cromossomo e mando para uma célula. Eu posso ter um gameta azão, Bzão. Eles não se separam, vocês estão vendo? Eles não se separaram de forma independente, né? Eles estão ali juntos, o mesmo gene, desculpa, 2 genes diferentes no mesmo cromossomo. Se eu olhar esse outro lado aqui, ó, Azinho, Bzinho, então eu posso formar um gameta Azinho, Bzinho, certo? E aí, professora, então no linkage só forma esses 2 tipos de gameta? Não. O que acontece é que pode ser... Eita. Aqui. Pode ser que a gente forme... quer dizer, pode ser que essa célula sofra crossing over na meiose. Existe uma taxa de recombinação que pode acontecer. E qual seria o possível crossing over, né? Que é aquela troca de pedaços entre cromossomos. Vamos imaginar que seja aqui, galerinha, ó. O Bzinho vem para a esquerda e o Bzão vem para a direita. Pensando nisso, eu vou formar gametas com essa combinação, ó. Azão, Bzinho. Veja que o Bzinho foi lá para ficar junto com o azão. E eu também posso formar um gameta Azinho, Bzão, porque o Bzão saiu daqui da esquerda e foi lá ficar com o azinho que tá lá em cima. Então, deixa eu apagar tudo isso aqui para não ficar tão confuso, né? Então, vamos lá, professora. Na segunda lei de Mendel, os possíveis gametas são azão, Bzão, porque os cromossomos se segregam independentemente. Separei o vermelho, separei o azul. Posso formar outro gameta azão, Bzinho, azinho, Bzão e azinho, Bzinho. No linkage, professora, eu posso formar, vamos fazer em rosa, eu posso formar azão, Bzão, que é o próprio cromossomo aqui da esquerda. Posso formar azinho, Bzinho.
E se eles trocarem de pedaços, o Bzinho for para lá, eu posso formar um Azão Bzinho. E o Bzão for para a direita, eu vou formar um Azinho Bzão. Ah, professor, então é igual. Tá tudo igual, ó. Azão Bzão tá igual. Esse aqui tá igual. Esse aqui tá igual. E esse aqui tá igual. São os mesmos gametas, é tudo igual, então, professora. O que acontece é a porcentagem que muda. Por isso, o linkage, ele foge das proporções mendelianas. Mendel acreditava que esses 4 possíveis gametas aqui à esquerda... Opa, desculpa. Esses 4 possíveis gametas aqui à esquerda, eu tinha 25% de chance de cada um. 25% de chance de cada um. Mas Morgan, em seus experimentos, ele percebia que esses cromossomos aqui, ó, desculpa, esses gametas aqui, eles são resultados de um crossing over, né? Eu só consigo fazer Azão Bzinho se eles trocarem um pedaço. E a mesma coisa Azinho Bzão, se trocou o pedaço. Morgan conseguiu perceber que nem sempre isso acontecia. Então, a porcentagem não é a mesma. Imagine só que eu tenho uma geração, né, um número de descendentes de 100 mosquinhas. E só 30 dessas 100 sofreram o crossing over, apresentaram características diferentes. Então, Morgan começou a perceber que os gametas formados, né, os gametas recombinantes, eles apresentavam uma porcentagem pequena. Olha só, eu tenho 100 indivíduos, só 30 apresenta esse tipo de gameta aqui, ó. Os gametas que são formados a partir de uma troca, né, do crossing over. E aí, o que acontece? A porcentagem aqui, galerinha, não é de 25% cada. E é isso onde eu entrei lá com vocês, nesse exemplo. Imagine só que é detectado lá no laboratório que os genes recombinantes só tem... os possíveis gametas, né, com genes recombinantes, apresentam uma taxa de 20%. 10% de cada um, né? Já que a gente sempre forma 4 gametas. Então, reparem que aqui, ó, uma célula inicial, posso formar um gameta Azão Bzão ou um gameta Azinho Bzinho. Se eles trocam um pedaço aqui embaixo, que é o nosso exemplo, o que eu posso formar? Ó, o Bzinho vai lá junto com o Azão, forma um gameta Azão Bzinho, e o Bzão vai lá junto com o Azinho, um outro gameta Azinho Bzão. E o exercício vai dar para vocês a taxa de recombinação. Então, não é 25% de cada, de forma divididinha, bonitinha, igual Mendel acreditava. Morgan percebeu que o crossing over, ele acontecia com uma taxa menor que 50%. Então, veja aqui, a apostila tá dando como exemplo para vocês que a taxa desses genes recombinantes, né, os cromossomos que sofreram troca, né, para formar esses 2 gametinhas aqui, eles têm uma taxa de recombinação de 20%, logo 10% para cada. E os outros genes, professora? Na verdade, os outros gametas, que eu não fiz troca nenhuma de pedaço, eu simplesmente peguei os cromossomos ali, mandei um para um gameta e outro cromossomo para outro gameta. São genes que a gente chama de parentais, eles não sofreram crossing over. Esses genes, esses gametas aqui formados pela troca de pedacinhos dos cromossomos, a gente chama de gametas recombinantes. Então, que vocês vão ver que os gametas recombinantes, a taxa de porcentagem deles é menor que 50%. E os genes parentais, os que não sofreram crossing over, a taxa deles é maior que 50%, tá? Claro que deu maior, né? Aqui deu 80% e aqui deu 20%. Então, essa é a principal diferença, né? Entre a segunda lei de Mendel e o linkage. O linkage é uma situação que foge das proporções mendelianas, foge da proporção de porcentagem de cada gameta. Para Mendel, eu tinha 25% de chance de fazer cada um desses gametas, Azão Bzão, Azão Bzinho, Azinho Bzão e Azinho Bzinho. Para Morgan, ele detectou que o crossing over não acontece sempre. Então, a taxa de genes recombinantes, o que são genes recombinantes? Esses genes que trocam um pedaço é inferior a 50%. Isso é uma informação muito importante que vocês têm que anotar aí no caderno, que gametas com genes recombinantes, gametas que foram formados a partir da troca de pedacinhos que tem entre um cromossomo e outro,
a taxa disso é menor que 50%. Ele conseguiu perceber isso no laboratório cruzando as mosquinhas. Ele via que a maioria das moscas não tinham cromossomos recombinantes, né? Ou seja, apresentava cromossomos parentais sem troca de pedaço, e só uma pequena porção das mosquinhas que apresentavam esses cromossomos que tinham trocado pedacinho. E aí eu mostrei isso aqui para vocês lá na aula, né? Eu tenho aqui o cromossomo amarelo e o cromossomo marrom. Veja que eles duplicaram, tá? O laranja duplicou e o marrom também duplicou, e teve um crossing over aqui entre os cromossomos 2 e 3, tá? Eles trocaram pedaços. E aí é onde entra, né, a formação desses gametas com os cromossomos trocados pedaços. Esses cromossomos aqui, gente, eles não sofreram recombinação gênica, eles não sofreram crossing over. O Azão Bzão veio para cá e o Azinho Bzinho veio para cá. A partir do momento que isso aqui pode trocar de pedaços, pode acontecer um crossing over, a gente pode formar esses dois tipos de gameta. E aí a única diferença é que a taxa de porcentagem é diferente das proporções mendelianas. De novo, Mendel era 25% para cada um. 25, 25, 25, 25. Para Morgan, não. Ele percebeu que no laboratório, no cruzamento, só um pouquinho ali dos descendentes tinha, né, a presença de células com genes recombinantes. E aí, para a gente finalizar a aula, olha só. Eu tenho aqui uma classificação dos cromossomos que estão em linkage. Pode ver que esse cromossomo está em linkage e esse também. Professora, como eu sei quando está em linkage e quando não está? Gente, está em linkage porque em um cromossomo você tem genes diferentes. Essa é uma característica visual, tá? Ó, cromossomos, e no mesmo cromossomo eu tenho genes diferentes. O que acontece é que esses genes, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, eles podem estar posicionados de forma diferente e a gente caracteriza eles entre trans e cis. Quando os dominantes estiverem na transversal, e consequentemente os recessivos na transversal, a gente fala que é um arranjo trans. Quando os dominantes estiverem em um arranjo na vertical e os recessivos também, a gente chama isso de arranjo cis. Então, ó, só para a gente finalizar aqui, se vocês olharem lá o primeiro exercício, vocês têm que identificar nas alternativas, primeiro, quais são os cromossomos que estão em linkage. O C e o D não tá em linkage. Por que não tá em linkage, professora? Os cromossomos só apresentam um gene. Olha esse cromossomo aqui. O da esquerda só tem um gene, que é o Azão. O da direita só tem um gene, que é o Azinho. Então, não tá em linkage. Linkage é uma ligação gênica, é quando a gente considera dois genes no mesmo cromossomo. E o D, professora? O D também não tá em linkage. E o A e o B, professora? Ah, o A e o B tá em linkage. Porque o A, né, na alternativa A, na verdade, eu tenho um cromossomo Azão-Bzão e um cromossomo Azão-Bzão. E o B, professora? O B eu também tenho cromossomos em linkage, mas o exercício não quer saber só quem tá em linkage, ele quer saber uma outra representação que eu vou conversar com vocês na live. Então, a gente já excluiria as alternativas C e D, porque são cromossomos que não estão em linkage. Linkage é a mesma coisa que interação gênica, e interação gênica é quando eu tenho um cromossomo com dois genes diferentes. Então, professora, para a gente fechar, na segunda lei de Mendel, para formar os gametas, a porcentagem de 25% para cada gameta. A porcentagem de chance, né, de fazer um gameta Azão-Bzão é de 25, Azão-Bzinho também é de 25, Azinho-Bzão também é de 25 e Azinho-Bzinho também é de 25. Lá em linkage, quando eu tenho dois genes no mesmo cromossomo, a porcentagem não vai ser igual, porque a taxa de recombinação, né, a taxa de sofrer essa troca de pedaços entre os cromossomos é diferente dos genes parentais. Então, os genes que sofrem recombinação vai ser sempre a porcentagem menor que 50%, tá? Que fique claro aqui para vocês que isso chama gametas parentais, que não sofreram troca de pedaços, e esses são gametas recombinantes, formados por cromossomos que trocaram pedaços. E aqui sempre vai ter que dar uma porcentagem menor que 50, e aqui sempre maior que 50, tá bom? Então, era isso, turminha. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro e a gente conversa um pouco melhor na quarta, tá bom? Beijo e até a próxima.